come, hein? A Gabi fez 6 anos semana passada. Ela ainda pesa 4,5 kg. Ainda come a cada 3 horas, como um recém-nascido. Ela sorri, mas não muito. Então, acho que poderíamos classificá-la como um bebê de uns 3 meses, não é? Olha, eu diria um pouquinho mais, talvez. Sério? É, sério. Julgando pelos pais dela, eu acho. Ela gosta. É, ela gosta quando passamos a loção. Aham. Passa assim, bem devagar. Desde o nascimento, Gabi tem representado um grande enigma para os médicos. Com 1 ano de idade, embora cega e com distúrbios muito sérios, ela conseguia ao menos se alimentar como um bebê normal. Mas aos 2 anos, enquanto Sofia se desenvolvia, Gabi permanecia igual. Anos depois, Anthony nascia. Mas Gabi, com 4 anos, ainda parecia um bebê. Então chegou Helena, com Anthony já andando e Sofia na escola. Gabi já tinha 5 anos, mas ainda usava fraldas e parecia ter 3 meses de idade. Hoje, Gabi tem 6 anos e é a segunda mais velha, mas de longe parece ser a mais nova. Para aproveitar o ar puro, a família faz uma curta caminhada à beira do rio Yellowstone. Mas um passeio como esse seria impossível nos primeiros dias de vida de Gabi. O parto da Gabi foi muito difícil. Quando o médico atirou, ela não estava respirando. Aí ele chamou a equipe inteira para reanimá-la. E aí, quando achamos que ela ia ficar bem, ela começou a não querer mais se alimentar. Eles fizeram uma série de exames para tentar descobrir o que estava acontecendo. Aí a mandaram para casa e disseram: é melhor vocês a levarem para casa, porque não sabemos se esse bebê vai viver muito mais tempo. Aí a levamos para casa e decidimos que iríamos amá-la pelo que ela é, dia após dia. E ela ainda está conosco. Eu sempre digo que ela é mais forte do que a maioria das pessoas. E é mais forte do que nós, com certeza. Ela nos acompanha aonde nós vamos. Acho que nunca deixamos de levá-la junto quando vamos passear, não é? Vem, segura no meu pescoço. Ai, não, Vamos lá? Vamos balançar? Eu não quero ver Vamos isso. lá, Ela hein? também não vai ver. Ai, Não tenha medo. Vamos lá! Ai, meu Deus. Descendo! Gabi participa de tudo que a família faz. Mas todos os dias, ela tem de enfrentar a doença inexplicável que a deixou cega, muda e vivendo como um bebê. Após 6 anos, os médicos ainda estão longe de entender o motivo. Nós acompanhamos o desenvolvimento dela, assim como seus problemas de saúde. E ela nos deixa confusos. Nós jamais chegamos a uma conclusão. A 16 mil quilômetros dali, no oeste da Austrália, mora outro indivíduo com uma doença parecida. Nick Freeman tem 40 anos, mas vive preso no corpo de um menino de 10 anos. Ele envelhece o equivalente a apenas 1 ano a cada 4. E ninguém sabe o porquê. Como Gabi, Nick nasceu cego e esteve perto da morte em seus primeiros meses. Quando tinha 1 ano, ele começou a articular as primeiras palavras: mamãe, papai, Teddy. Mas aos 14 meses, ele misteriosamente parou de falar e nunca mais disse uma palavra. Aos 19 anos, ele tinha o mesmo tamanho que sua irmã de 5 anos. E só atingiu a puberdade perto dos 30. Enquanto seus irmãos cresciam num ritmo normal, ele continuava a pesar apenas 20 quilos, o tamanho de um menino de 10 anos. Eles fizeram um raio-x do Nick e disseram que ele estava crescendo 1 ano a cada 4. E uma amiga me disse: um homem vive em média 70 anos? Significa que ele vai viver 280? Tudo bem, Nick? A maior parte do tempo, Nick Freeman vive num lar para deficientes, mas passa os fins de semana em casa com a mãe, Kaylin. Quando eu o trago para casa, nós não fazemos praticamente nada. É a hora do Nick, o que é ótimo. E para Kaylin, esses momentos são especialmente preciosos. Já tive câncer 2 vezes. E ele está no meu sistema linfático. Uma hora ele vai voltar.
Então eu pensei, tudo bem se ele viver muito. É melhor que esteja num lugar em que goste de ficar e outras pessoas o conheçam, sabe? E quando eu morrer, ele não notará muito. Kaylin mora na pequena cidade de York, no oeste da Austrália. Os médicos locais não fazem ideia do que causou a doença de Nick, tampouco do que lhe acontecerá no futuro. Pronto. E como ele não lê nem escreve porque é cego e também por ser mudo, os médicos não têm como avaliar o seu grau de inteligência. Eles nem sabem se ele percebe o tempo passar como os outros. Mas Kaylin está convencida de que ele entende mais do que as pessoas imaginam. Às vezes estamos sentados e tem pessoas conversando perto. Aí elas comentam alguma coisa e ele começa a rir. Ele entende o que estão dizendo. Uma coisa que realmente ele adora é massagem. Ele vem e mostra onde quer que você massageie suas costas. Nick também sabe exatamente como gosta de seu chá. Ele espera até estar na temperatura perfeita. Ele também sabe qual a melhor música. Alta e rápida. Ótimo! O nosso Nick tem uma ótima linguagem corporal. Se ele não quer algo, você não consegue convencê-lo. Não? Se ele não quer, ele não quer. São pêssegos e sorvete, Nick. Quando ele está com fome, come 2 pratos de comida. Ele come por 2 homens. É inacreditável. Em 40 anos, Kaylin nunca ouviu uma explicação para a causa da doença estranha de Nick. E não faz ideia se há uma chance de diagnóstico. Ela apenas o ama como ele é. E cuida dele o melhor que pode. Porém, sua filha se casou recentemente. E agora Kaylin teme que a doença de Nick possa estar em seus genes. Eu acho que a grande questão é se a doença de Nick é genética. Que é algo que possa ser passado para os filhos dos meus filhos. Eu gostaria de ter a resposta para essa questão. Prontinho. Antes de morrer, Kaylin adoraria descobrir o que retardou o crescimento de Nick e livrar-se de seus temores. Nick Freeman, de 40 anos, está preso no corpo de um menino de 10. E os médicos não têm um diagnóstico para a interrupção de seu crescimento. Gabby Williams tem 6 anos, mas parece um bebê e pesa apenas 4,5 kg. Para a família Williams, a doença de Gabby também permanece um mistério. Mary Margaret. Oi! Oi! Seja bem-vinda. Como vai? Entre. Como ela está? Ah, ela está bem. A pediatra de Gabby faz exames regularmente. Oi, querida. Embora ela já tenha passado da idade do jardim da infância, a médica faz perguntas relativas a uma criança recém-nascida. Ela está pegando bem a mamadeira? Aham, está bebendo bastante. Ótimo. Ela ganhou uma tatuagem nova da irmã. Oh, Não fui eu. essa é especial, hein? Nós tentamos negar durante um bom tempo as coisas que eram reais. Eu não sei se a palavra é negar, embora nós não soubéssemos o que esperar, nós ainda achávamos que ela fosse melhorar e que tudo se resolveria e que poderíamos alimentá-la e que ela iria crescer. Mas aí percebemos que não importava o tipo de nutrição, ela simplesmente não crescia. Toda vez que íamos pesá-la, ela estava com 4,5 kg. Uma criança de 6 anos pesa em média 20 quilos, com uma altura de cerca de 1,20 m. Gabby ainda pesa apenas 4,5 kg e tem menos de 60 centímetros. A sua doença é tão desconhecida pela medicina que ainda não tem nome, e ela deixou perplexos todos que a examinaram. Ela já fez todo tipo de exame. Geneticistas, neurologistas, quase todos os especialistas já foram consultados, mas de um modo geral,
nós não chegamos a nenhuma conclusão a respeito do diagnóstico dela. Mas a 3.200 quilômetros dali, em Tampa, na Flórida, um cientista talvez consiga desvendar o segredo dessa misteriosa anomalia. O Dr. Richard Walker é fascinado com o crescimento do corpo humano desde que era estudante. A minha carreira inteira foi dedicada à ideia de que existe um mecanismo do envelhecimento. É um assunto que nos acompanha desde os primórdios, desde que nos olhamos no espelho e vimos que estávamos cada vez mais velhos. Eu creio que é algo que fascina a humanidade. Hoje, uma porcentagem maior da população está mais idosa e ativa do que em qualquer época da história. Mas nós ainda vivemos aturdidos com o fato de que temos de envelhecer e morrer. Nenhum outro animal se preocupa com o envelhecimento porque, para eles, o futuro não vai além da próxima refeição. Mas os seres humanos têm essa necessidade de entender o seu futuro. Após 50 anos estudando a ciência do envelhecimento, o Dr. Walker ficou surpreso em descobrir que há pessoas que parecem não envelhecer. Ele está em contato com as duas famílias, pois crê que as tecnologias avançadas atuais possam dar algumas respostas. Embora ele saiba que uma cura é improvável, mesmo se ele conseguir identificar a causa. Eu creio que até recentemente não havia nenhuma resposta para nós. Sabemos que a Gabby é quem ela é, mas eles não vão desenvolver um medicamento que ela comece a crescer. Em nome do futuro de nossos filhos e de suas famílias, existe algo que possa ser identificado? Existe uma causa para o não envelhecimento dela? É animador poder ter um caminho novo para trilhar e descobrir coisas. John e Mary Margaret têm 3 filhos saudáveis. Como Kaylin Freeman, sua grande esperança é que a doença não seja causada por uma falha genética que possa ser transmitida para gerações futuras. Em Perth, no oeste da Austrália, Kaylin Freeman leva o seu filho Nick, de 40 anos, de volta ao lar onde ele vive. As funcionárias da instituição conhecem e amam Nick. Pronto. Entre. Aqui estamos, vejam só. Carrie Bray trabalha com ele há quase 20 anos. Ela sempre admirou seu entusiasmo e bom humor. Ele costumava ir à cozinha, pegava as caixas de leite, bebia tudo e depois colocava de volta vazias. Ele também ia aos banheiros, abria todas as torneiras. Como ele achou as tampas de ralo, não sabemos. Mas ele tampava tudo e inundava o banheiro. E ficava lá rindo. Achava a maior graça. Você achava, não é? Ele é adorável, é muito divertido, é fácil lidar com ele e nós o adoramos. Não é, Nick? Hein? Vamos lá. Ri. Ele se encheu, tá fugindo. Vai, Nick. Vai, Nick. Vai, querido. Hoje, Nick recebe um visitante especial. O seu irmão mais novo, Lloyd, que mora numa região afastada do país e raramente tem a chance de ficar com Nick. Ele parece viver feliz em seu próprio mundo. Ele sabe que estamos ao lado dele e que o amamos. É difícil não ter as respostas a que estamos acostumados com as pessoas quando você faz uma pergunta ou comunica algo ou mostra sentimentos por alguém. Bem, nós nunca tivemos. Lloyd, de 37 anos, está aqui para acompanhar Nick e Kaylin na viagem de uma vida. Eles irão aos Estados Unidos tentar encontrar a causa da enigmática doença de Nick. As próximas semanas serão uma rara oportunidade para Lloyd conhecer melhor o seu irmão mais velho. Mas será que a viagem revelará as respostas que a família procura desesperadamente? Abby Williams, de 6 anos, tem menos de 60 centímetros de altura, quando a média para a sua idade é de 1,20 m. Nick Freeman, de 40 anos, tem 1,20 m, quando a média para a sua idade é de quase 1,80 m. Ambos têm uma síndrome rara, que reduz o ritmo de crescimento a uma taxa impressionante. No oeste da Austrália, a mãe e o irmão de Nick planejam levá-lo numa viagem de mais de 17 mil quilômetros para tentar encontrar a causa. Oi, Nick. Hora de jantar.
Para se despedir com estilo, a instituição onde Nick mora preparou seu prato predileto com curry. Hoje tem curry, Nick. Boa! Hã? Você gosta de coisas apimentadas, não é? Ele não tem uma vida fácil. Às vezes eu vejo as coisas nele, principalmente quando estamos sentados lá sozinhos. Parece que ele entende o que estou fazendo e fico triste de ver que ele não consegue reagir como qualquer pessoa. Não está apimentado, não é? Tudo tranquilo, garoto? Está satisfeito? Acabou? Tem certeza? Vamos lá, Nick. Hoje, seu irmão mais novo, Lloyd, leva Nick para se encontrar com sua mãe, Kaylin, e falar sobre a viagem. Lloyd sabe que ela está tensa porque a última vez em que Nick foi examinado por médicos para uma redução de um inchaço no cérebro foi um desastre. Eles enfiaram uma agulha na medula espinhal bem perto do cérebro. Bem, eu podia ouvir o Nick gritando. E eu conversei com uma pessoa que passou por isso e ela disse que é uma dor insuportável, porque eles não dão anestesia nem nada. Então, foi depois desse procedimento que ele parou de falar. Devido a essa experiência, Lloyd está surpreso por sua mãe ter concordado em fazer os exames médicos na Flórida. Estamos nos aventurando num território desconhecido aqui. A minha mãe o protege muito. E ela já passou por maus bocados. Eu só espero que ela não sofra muito. Eu estou meio preocupada. Eles falaram sobre uma ressonância magnética, mas o Nick não vai deixar que eu coloque deitado para fazer uma ressonância. Acho que eles vão ter que dar alguma coisa para ele. Algum sedativo. Ele acenou pra gente. Você viu? Vi, sim. Ele sabe exatamente do que estamos falando. Às 10 da noite, os Freeman estão prontos para embarcar em um voo que os deixará no ar durante 22 horas. Para Nick, de 40 anos, esta será a viagem mais longa que ele já fez. E sua primeira visita aos Estados Unidos. A viagem que pode finalmente solucionar o mistério está prestes a começar. É isso aí. Muito bem. Aonde quer ir primeiro? Loja de brinquedos. Claro, eu sabia que você ia dizer isso. Se alguém precisa ir ao banheiro... Em Billings, Montana, a família Williams vai a um shopping center com Gabby, de 6 anos. Olha que vestido bonito. Olha só, a Gabby não ficaria linda com ele? É. Tem um passarinho. É, mas eu acho que ficaria grande demais nela. Temos que comprar tamanho bebê e a menor numeração, dependendo do comprimento da roupinha. Eu sempre tento comprar roupas que a deixem com a aparência de 6 anos, não só como bebê. Olha só o chapéu! Quer comprar um chapéu novo? Hã? Quer experimentar um chapéu novo? A maioria das pessoas acha que ela é um bebê no banco do carro. Ui, será que ficou grande? Mas ela tem cabelo comprido, então as pessoas dizem, olha, nossa, que cabelo comprido ela tem. E às vezes as pessoas não acreditam na gente, então dizem 6 anos, tá brincando, não é verdade? Não pode ter 6 anos. Algumas pessoas não sabem o que dizer, então só falam assim, tá certo. E acabam saindo de fininho. Esta é a Gabriele, a nossa bebê de 6 anos. Gabi é mais velha do que aquelas 2 irmãs. São irmãs dela? Sim, e aquela é a Sofia. Ela tem 14 meses de diferença. Sofia Sério? e Gabriele. Olha só. Ela é linda, tão pequenininha. Eu adoro. Meu bebê é bem pequenininho também. Me dá vontade de abraçar e beijar o tempo todo. Por algum motivo, a vendedora parece não entender que Gabby tem 6 anos de idade. Quando eles estão em público, pode haver todo tipo de reação a Gabriele. Lembro uma vez que estávamos numa feira de decoração e eles estavam vendendo bonecas num dos quiosques. E a gente estava com ela e várias pessoas pensaram que ela era uma boneca que tínhamos comprado. Uma Olha, mulher uma passou a mão boneca! nela. Eles vinham e aí...
Isso não é uma boneca. É, uma Não, mulher não passou a mão Essa é nela. nossa filha, Gabriele. sabe? Ficavam olhando. Ela nos obriga a sermos humildes, pacientes e compreensivos. Ela precisa das mesmas coisas que todo mundo: o afeto, o amor, que cuidem dela. Ela pode não nos dar isso em troca, mas nós a encaramos como um presente. Gabby vive num ritmo diferente das outras pessoas, mas John vê isso como uma lição para todos à sua volta. Eu acho que ajuda os irmãos dela em seu desenvolvimento, seu crescimento, sua compreensão de que as pessoas são diferentes e que é preciso respeitar isso. 2 dias se passaram desde que eles deixaram a Austrália e a família Freeman chegou em Tampa, Flórida. É aqui que eles esperam encontrar a causa da doença de Nick, que faz com que ele cresça apenas 1 ano a cada 4. Nick percebe que é uma ocasião especial. E aí, campeão, pronto para entrar no carro? Para Kaylin, 40 anos de dúvidas e questionamentos podem estar chegando ao fim. Como mãe, você pensa que a culpa é sua. Eu me acuso de ter causado o problema do Nick. Eu gostaria de solucionar essa questão. Kaylin, Nick e Lloyd chegam ao Hospital Pediátrico de St. Petersburg para consulta com o Dr. Walker. Olá, senhora Freeman. Olá, Eu sou o Dr. Walker. Dr. Walker. É um prazer conhecê-la. Igualmente. Prazer. E este deve ser Este é o Nicholas. Nicholas. Olá, Nicholas. Olá. Prazer. Eu sou o Dr. Walker. Muito bem, nós vamos fazer alguns exames genéticos e também alguns exames laboratoriais. E nossa esperança é determinar a causa geral dessa doença. São palavras que Kaylin esperava ouvir há décadas. E Nick também parece entender a necessidade de sua mãe. Oh, Ele está concordando. é verdade. Acho que encontramos pessoas que talvez possam nos dar respostas, o que seria maravilhoso. Está gostoso assim? Mas no lobby do hospital, Nick parece apreensivo. E o Dr. Walker preocupa-se com a coleta de sangue para os exames genéticos. Como Nick reagirá? Ele vai reclamar quando coletarmos sangue? Provavelmente. É essencial coletar sangue. Só assim a viagem de vocês vai valer a pena para checarmos. Claro. Se não coletarmos o sangue, não poderemos fazer o estudo genético. Quando ele não quer uma coisa, ele não deixa. Pode ser a nossa próxima crise. É verdade. Este é Cody Lander, especialista em sobrevivência, a moda. Nick Freeman, um homem de 40 anos que envelhece 1 a cada 4, veio da Austrália até a Flórida com sua mãe e seu irmão mais novo. No Hospital Pediátrico de St. Petersburg, Nick está prestes a fazer uma série de exames para que eles tentem explicar por que ele não cresce normalmente. Nick, você precisa ser bonzinho porque eles vão tirar um pouquinho de sangue, tá? Mas se a enfermeira não conseguir coletar o sangue de Nick, a viagem terá sido em vão. Ele não gosta de agulhas. Uma vez ele conseguiu arrancar uma intravenosa. Solta, Nick. Foram necessárias 4 pessoas para segurá-lo na cama. Calma, ele é um lutador. Relaxa, querido. Nick é cego. Não vê o que está acontecendo com ele. Então, a princípio, não quer colaborar. Posso ver o seu braço aqui? Você me deixa ver? Isso, deixa ver. Muito Ótimo, bem, obrigada, filho. Isso, obrigada. ótimo. Maravilha. Pode deixar, querido. Ótimo, Olha muito só. bem, vamos lá. Não, Opa, não, ai, Nick. ai, Não, Nicholas. solta, campeão. Fica tranquilo. Fica calmo. Isso, isso. Mas, por fim, ele parece entender e permite que a enfermeira introduza a agulha em seu braço. Pronto? 1, 2, 3. Obrigada, campeão. Ele é corajoso. Você é maravilhoso, Maravilha. Nick. Prontinho, querido. Com o corpo de um menino de 10 anos, as veias de Nick são muito finas. Então o sangue flui lentamente. Tá indo muito bem, Nick. É verdade. Quase acabando, campeão.
É um momento difícil para Nick. Mas depois que o sangue é coletado, os exames genéticos podem ser iniciados. Isso, está tudo bem, querido. Isso dará aos médicos uma peça do quebra-cabeça. Mas para entender em profundidade a doença de Nick, eles precisarão fazer também uma ressonância magnética, algo que ele jamais fez. E para isso, ele terá que ser anestesiado. Um procedimento arriscado, já que Nick é um homem de 40 anos no corpo de uma criança. Pronto, passou. Em Montana, a família Williams, com Gabby, de 6 anos, que ainda tem o corpo de um bebê, escolhe abóboras para o Halloween. A Gabby ganha essa abóbora bem redondinha. Perfeito. Semanas atrás, eles enviaram os exames e o histórico médico de Gabby para o Dr. Walker, para que ele possa analisar o caso dela junto ao de Nick, sem precisar vê-la pessoalmente. Sabemos que ela nasceu com várias condições que não são normais. Ela apresenta traços dismórficos, ou seja, os traços do rosto não são exatamente normais. As orelhas estão posicionadas de forma levemente anormal. E a partir de uma ressonância, ele descobre uma grande diferença entre um cérebro saudável e o de Gabby. Temos claramente um desenvolvimento anormal do cérebro. Se observarmos um cérebro normal, estas regiões das superfícies corticais, elas são retorcidas. Dá para ver que são claramente definidas. E quando comparamos com a ressonância da Gabby, vemos que a região frontal do córtex é lisa em comparação com o que seria em condições normais. Gabby tem danos cerebrais. É cega, tem problemas motores graves e dificuldades com o sistema digestivo. O Dr. Walker vê o que está errado, mas não faz ideia do que seja a causa. Ele planeja fazer outro exame. Ele analisará os cromossomos de Gabby para ver se eles podem oferecer uma resposta. No dia seguinte, no hospital pediátrico, Nick Freeman está prestes a fazer sua ressonância magnética. Mas a única forma de mantê-lo parado para o exame é através de sedação. Mas isso é arriscado, pois as doses de anestésicos são baseadas no tamanho do corpo e na idade. Nick tem 40 anos, mas pesa apenas 21 quilos, ao invés dos 82 quilos da média. 21 quilos e 200 gramas. Mas estabelecer a dose ideal é essencial, senão ele pode não acordar da anestesia. 25 centímetros. Este rio está cheio de surpresas. Eu sou... Nick Freeman, de 40 anos, e Gabby Williams, de 6, sofrem de uma doença misteriosa que reduz seu ritmo de crescimento. Há anos, os médicos tentam entender o motivo. Agora, Gabby e Nick estão sendo examinados pelo Dr. Richard Walker, na Flórida, para ver se a causa é genética. Nick Freeman está prestes a fazer uma ressonância magnética. Para isso, ele precisa de uma anestesia geral. Vou te levantar e colocar numa maca, Nick. Tudo bem, campeão? Os médicos pedem que Lloyd, o irmão mais novo de Nick, o convença a se deitar na maca do aparelho de ressonância. Então eles o sedam levemente com gás. Tudo bem, campeão. Basta respirar Tudo bem. aqui. Quando ele fica inconsciente, eles administram uma anestesia intravenosa para que fique imóvel quando estiver no aparelho. Para Lloyd, é um momento de tensão. Muito bem. Eu sei que podem ocorrer problemas quando as pessoas são anestesiadas. O meu coração disparou e eu fiquei tremendo. Não vejo a hora de acabar. No aparelho, Nick é bombardeado por uma pulsação magnética 5.000 vezes mais forte do que a do campo magnético da Terra. A pulsação realinha momentaneamente as moléculas de ferro em seu corpo para criar imagens tridimensionais em vários tons de cinza. Esses são os olhos dele olhando para frente, os nervos ópticos logo atrás. Os nervos ópticos logo abaixo. Entendi. Isso revelará qualquer falha estrutural nos tecidos escaneados. Às 3 da tarde, a ressonância chega ao fim e Nick é levado ao quarto para se recuperar. Enquanto ele é levado, médicos observam atentamente o seu estado. Estou checando o pulso dele, a respiração e vendo as informações eletrônicas ali ao pé da cama ao mesmo tempo.
Como sou anestesista há mais de 30 anos, antes de termos todo esse aparato eletrônico, eu observo primeiro o paciente. É melhor. Geralmente, os pacientes se recuperam de uma anestesia após 15 ou 20 minutos. Mas, 40 minutos depois, Nick ainda está inconsciente. E a enfermeira precisa segurar o seu queixo para liberar as vias respiratórias. Você está acordando, Nicholas? Já está acordando? Já são 4 da tarde e Nick ainda não acordou. Só mais um pouco. Será que o maior temor de Lloyd e Kaylin se tornará realidade? Sempre existe a possibilidade de algo dar errado com anestesia. A pessoa pode estar com saúde perfeita, mas o organismo pode não suportar. Finalmente, após 1h30, Nick recupera a consciência. Muito bem. Pronto, já acabou, campeão. Olha ele aí. Consegue se levantar para tomar um chá, Nick? Ele sentiu o cheiro da sala dos médicos. É. Muito Acordou. bem, você bem. acordou. E 20 minutos depois, o seu apetite volta. Acho que era ele quem estava mais calmo. O trabalho pesado já passou, Nick. Os resultados dos exames genéticos e da ressonância magnética levarão alguns dias para ser analisados. Kaylin, Nick e Lloyd voltam para o hotel para descansar. No primeiro exame de sangue, eu fiquei tensa, porque ele estava tenso. Mas aí fizeram a ressonância magnética. Todos foram tão maravilhosos e o Nick cooperou. Ele sabia que era para o bem dele. Eu estou muito, muito ansiosa para saber o que apareceu na ressonância magnética. Boa noite. Vamos lá. Continuando com a investigação de sua segunda paciente, Gabby Williams, o Dr. Walker solicitou exames genéticos. Seus cromossomos, as estruturas que contêm o DNA, foram analisados. Por causa de sua deficiência óbvia, o Dr. Walker imaginou que seus cromossomos também mostrariam anomalias claras que explicassem a sua doença. Mas o que ele encontrou foi surpreendente. O resultado foi impressionante. O estudo genético, o seu cariótipo, que é o estudo cromossômico, é normal. E quando fizemos uma análise mais detalhada das características de seus cromossomos, através de um processo chamado de análise por microarray, o resultado também foi normal. Para o Dr. Walker, isso só aprofunda o mistério. Como Gabby pode ter sintomas tão bizarros e ter cromossomos normais? Talvez a resposta seja uma falha escondida na estrutura fina de seu DNA. Isso significa que talvez tenhamos uma mutação silenciosa que se deu numa região que não seja detectada nos estudos genéticos que usamos. A única forma de descobrir seria sequenciando todo o código genético de Gabby. Um processo científico avançadíssimo que leva meses para ser completado. Nick Freeman, um homem de 40 anos com o corpo de um garoto de 10, veio à Flórida fazer exames para que os médicos tentem finalmente entender a doença misteriosa que atrasa o seu envelhecimento. No hospital, os exames foram analisados e é hora da família saber dos resultados. Dr. Harris, esta é a Sra. Freeman. Primeiro, o médico radiologista Dr. Evan Harris explica as conclusões tiradas pela ressonância magnética. Olá, Nicholas. Eu fui informado de que vocês desejam entender o atraso no crescimento, então agora eu vou lhes mostrar os resultados. Quando observamos a glândula pituitária, esta é a área onde fica a glândula pituitária nas pessoas que crescem normalmente. E uma coisa que notamos imediatamente quando fizemos a nossa imagem é que uma pequena parte da glândula pituitária, chamada de lobo posterior, não está no lugar normal, mas está localizada aqui em cima. Ela está no lugar errado. E isso confirma imediatamente o desenvolvimento pituitário anormal. A glândula pituitária de Nick é pequena e está fora de posição.
Uma glândula pituitária normal fica mais abaixo e é uma estrutura maior. A glândula controla a produção do hormônio do crescimento, e uma pituitária mal formada explicaria o crescimento e o desenvolvimento lentos de Nick. A formação pituitária geralmente ocorre no início da vida embrionária, nas primeiras 7 semanas de formação do embrião. A ressonância sugere que o cérebro de Nick foi danificado nos primeiros meses de gravidez, o que explicaria os problemas no desenvolvimento e também a sua cegueira. Muito obrigado. Foi um prazer conhecê-los. Espero ter dado algumas respostas. Kaylin sabe que provavelmente não há cura. E seu maior temor é que a doença de Nick possa ser genética e possa ser transmitida para as próximas gerações. A resposta será dada pela análise cromossômica. O exame dos cromossomos do Nick mostra apenas um indivíduo normal do sexo masculino. Não há nada genético que explique a doença dele. Creio que podemos dizer então que o dano na glândula pituitária ocorreu por exposição a algum elemento externo ou talvez algum estresse durante a gravidez. Pelo menos é um alívio saber que não é um problema genético, então os seus outros filhos não são motivo de preocupação. Após 40 anos, Kaylin ouve a resposta que tanto buscava. Você pode agradecer ao doutor? Diga obrigada a ele. Eu agradeço. Depois que o Dr. Walker explicou tudo para nós, o Nick se levantou do meu colo e foi até o Dr. Walker e se sentou no colo dele. Eu achei aquilo tão eloquente, como se ele dissesse: obrigado, Dr. Walker. Agora nós sabemos o que é. A mamãe sabe e eu também sei. E tudo isso foi maravilhoso e... A família Freeman finalmente tem uma explicação. A doença de Nick não é genética. E é improvável que ele viva centenas de anos. Mas a família Williams ainda está esperando. Os exames feitos até agora mostram que, diferente de Nick, a glândula pituitária e os hormônios do crescimento de Gabby são normais, assim como seus cromossomos. A doença dela, embora seja parecida com a de Nick, deve ter uma causa diferente. Bom, o nosso próximo passo é sequenciar todo o genoma da Gabby para ver se conseguimos identificar algum dano ou mutação que possa ter afetado o crescimento dela. Trata-se de ciência de ponta e significa mapear cerca de 25 mil genes espalhados em bilhões de moléculas contidas em cada segmento de DNA. É a primeira vez que é feito com alguém com essa doença e pode revolucionar a forma como conhecemos os mecanismos do envelhecimento. Se conseguíssemos encontrar o gene que controla o desenvolvimento e que talvez também controle o envelhecimento, isso nos daria a capacidade de não só viver mais, mas também de controlar as doenças relacionadas à idade. A investigação sobre a doença de Gabby continua. E é possível que uma parte do mistério de todos nós envelhecermos e morrermos seja desvendada. Com o fim de sua busca, os Freeman têm mais um último trecho em sua jornada. A caminho de casa, eles pararão em Montana para conhecer a família Williams e a pequena Gabby. Mas antes, Kaylin quer que Nick conheça algo que ele nunca experimentou antes: a neve. Quer provar o gosto, Nick? Ainda bem. Certamente é diferente, mas não necessariamente um sucesso. Não, certamente foi uma experiência para o Nick. Uma experiência que ele nunca teve antes. Nós precisamos lhe dar qualidade de vida, eu acho. Que é a melhor coisa que podemos fazer, não é, Nick? O nosso pequeno boneco de neve. Você é o nosso bonequinho de neve? Finalmente, os Freeman chegam a Billings para conhecer a família Williams. Uma das poucas famílias em todo o mundo que pode entender o que eles passam.
Aqui estamos, Olá. vejam só. Esse é o nosso Nick. Muito prazer, Nick. Essa é a Mary Margaret. É, Mary Margaret, prazer. Essa é a nossa Gabriele. Olá, pequena Gabi. Meu Deus, como ela é linda. Como você está? Tudo bem? Fala oi. É? Fala oi. Sabendo que Nick adora cavalos, a família Williams preparou uma surpresa especial para ele. Um passeio na terra dos cowboys. Levante a perna, Nick. Você está montado num cavalo, querido. Pronto, aqui está a sela. Está sentindo? Segure firme. O Nick parece um pequeno Buda. É. Ele manda simplesmente amor. Sim. Ele tem muito amor dentro de si. É verdade. Sabe? Foi uma jornada extraordinária para essas duas famílias. Compartilhar a incrível experiência de viver com uma criança que parece que nunca envelhece. Eu vejo que ele está sorrindo. Ela é o amorzinho da mamãe. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. Muito bem, cowboy. Tudo bem, Nick? A maior parte do tempo, Nick Freeman vive num lar para deficientes, mas passa os fins de semana em casa com a mãe, Kaylin. Quando eu o trago para casa, nós não fazemos praticamente nada. É a hora do Nick, o que é ótimo. E para Kaylin, esses momentos são especialmente preciosos. Já tive câncer 2 vezes. E ele está no meu sistema linfático. Uma hora ele vai voltar. Então eu pensei, tudo bem se ele viver muito. É melhor que esteja no lugar em que goste de ficar e outras pessoas o conheçam, sabe? E quando eu morrer, ele não notará muito. Kaylin mora na pequena cidade de York, no oeste da Austrália. Os médicos locais não fazem ideia do que causou a doença de Nick, tampouco do que lhe acontecerá no futuro. Pronto. E como ele não lê nem escreve porque é cego, e também por ser mudo, os médicos não têm como avaliar o seu grau de inteligência. Eles nem sabem se ele percebe o tempo passar como os outros. Mas Kaylin está convencida de que ele entende mais do que as pessoas imaginam. Às vezes estamos sentados e tem pessoas conversando perto. Aí elas comentam alguma coisa e ele começa a rir. Ele entende o que estão dizendo. Uma coisa que realmente ele adora é massagem. Ele vem e mostra onde quer que você massageie suas costas. Nick também sabe exatamente como gosta de seu chá. Ele espera até estar na temperatura perfeita. Ele também sabe qual a melhor música. Alta e rápida. Ótimo! O nosso Nick tem uma ótima linguagem corporal. Se ele não quer algo, você não consegue convencê-lo. Não? Se ele não quer, ele não quer. São pêssegos e sorvete, Nick. Quando ele está com fome, come 2 pratos de comida. Ele come por 2 homens. É inacreditável. Em 40 anos, Kaylin nunca ouviu uma explicação para a causa da doença estranha. E ela nos deixa confusos. Nós jamais chegamos a uma conclusão. A 16 mil quilômetros dali, no oeste da Austrália, mora outro indivíduo com uma doença parecida. Nick Freeman tem 40 anos, mas vive preso no corpo de um menino de 10 anos.
Ele envelhece o equivalente a apenas 1 ano a cada 4. E ninguém sabe o porquê. Como Gabby, Nick nasceu cego e esteve perto da morte em seus primeiros meses. Quando tinha 1 ano, ele começou a articular as primeiras palavras: mamãe, papai, Teddy. Mas aos 14 meses, ele misteriosamente parou de falar e nunca mais disse uma palavra. Aos 19 anos, ele tinha o mesmo tamanho que sua irmã de 5 anos. E só atingiu a puberdade perto dos 30. Enquanto seus irmãos cresciam num ritmo normal, ele continuava a pesar apenas 20 quilos, o tamanho de um menino de 10 anos. Eles fizeram um raio-x do Nick e disseram que ele estava crescendo 1 ano a cada 4. E uma amiga me disse, um homem vive em média 70 anos? Significa que ele vai viver 280? Homem? A Gabby fez 6 anos semana passada. Ela ainda pesa 4,5 quilos. Ainda come a cada 3 horas, como um recém-nascido. Ela sorri, mas não muito. Então, acho que poderíamos classificá-la como um bebê de uns 3 meses, não é? Olha, eu diria um pouquinho mais, talvez. Sério? É, sério. Julgando pelos pais dela, eu acho. Ela gosta. Ela gosta quando passamos a loção. Aham. Passa assim, bem devagar. Desde o nascimento, Gabby tem representado um grande enigma para os médicos. Com 1 ano de idade, embora cega e com distúrbios muito sérios, ela conseguia ao menos se alimentar como um bebê normal. Mas aos 2 anos, enquanto Sofia se desenvolvia, Gabby permanecia igual. Anos depois, Anthony nascia. Mas Gabby, com 4 anos, ainda parecia um bebê. Então chegou Helena, com Anthony já andando e Sofia na escola. Gabby já tinha 5 anos, mas ainda usava fraldas e parecia ter 3 meses de idade. Hoje, Gabby tem 6 anos e é a segunda mais velha, mas de longe parece ser a mais nova. Para aproveitar o ar puro, a família faz uma curta caminhada à beira do rio Yellowstone. Mas um passeio como esse seria impossível nos primeiros dias de vida de Gabby. O parto da Gabby foi muito difícil. Quando o médico atirou, ela não estava respirando. Aí ele chamou a equipe inteira para reanimá-la. E aí, quando achamos que ela ia ficar bem, ela começou a não querer mais se alimentar. Eles fizeram uma série de exames para tentar descobrir o que estava acontecendo. Aí a mandaram para casa e disseram, é melhor vocês a levarem para casa, porque não sabemos se esse bebê vai viver muito mais tempo. Aí a levamos para casa e decidimos que iríamos amá-la pelo que ela é, dia após dia. E ela ainda está conosco. Eu sempre digo que ela é mais forte do que a maioria das pessoas. E é mais forte do que nós, com certeza. E ela nos acompanha aonde nós vamos. Acho que nunca deixamos de levá-la junto quando vamos passear, não é? Vem, segura no meu pescoço. Ai, não. Vamos lá? Vamos balançar? Não. Eu não quero ver Vamos isso. lá, Ela hein? também não vai ver. Ai, Não tenha medo. Vamos lá! Ai, meu Deus. Descendo! Gabby participa de tudo que a família faz. Mas todos os dias, ela tem de enfrentar a doença inexplicável que a deixou cega, muda e vivendo como um bebê. Após 6 anos, os médicos ainda estão longe de entender o motivo. Nós acompanhamos o desenvolvimento dela, assim como seus problemas de saúde.